Olá novamente, pessoal. Dando continuidade à nossa exploração da filosofia contemporânea, já navegamos pelos desdobramentos do idealismo alemão com Hegel, Schopenhauer e Nietzsche, que nos desafiaram a repensar a razão, a vontade e os próprios valores. Agora, vamos mergulhar em outras correntes poderosas que moldaram o pensamento dos séculos XX e XXI. O século XX foi um período de grandes crises, guerras mundiais, regimes totalitários, avanços tecnológicos sem precedentes e a ascensão de novas ciências. Diante desse cenário complexo, a filosofia se fragmentou e buscou novas formas de abordar a existência humana, o conhecimento e a linguagem. O existencialismo, a liberdade e a angústia da escolha. Uma das correntes mais influentes do século XX foi o existencialismo. Esse movimento, que ganhou grande visibilidade após as guerras mundiais, colocou a existência individual, a liberdade e a responsabilidade no centro de suas reflexões. Para os existencialistas, não há um propósito predefinido para a vida. Somos nós que criamos nosso próprio sentido. Søren Kierkegaard, a angústia da escolha e o salto da fé. Embora tenha vivido no século XIX, o dinamarquês Søren Kierkegaard, de 1813 a 1855, é amplamente considerado o pai do existencialismo. Ele criticava o sistema totalizante de Hegel e a busca por verdades universais e objetivas, enfatizando a subjetividade e a paixão individual. Para Kierkegaard, a vida humana é marcada por escolhas radicais que nos confrontam com a angústia. Ao contrário de seguir um caminho predeterminado, seja pela moral, pela razão ou pela religião de forma passiva, somos constantemente chamados a decidir quem seremos. Essa liberdade é um fardo, pois cada escolha é inteiramente nossa responsabilidade, e não há garantias de sucesso ou de que estamos fazendo a certa. Martin Heidegger. A questão do ser e a condição humana, Dasein. Um dos mais complexos e influentes filósofos do século XX, o alemão Martin Heidegger, de 1889 a 1976, buscou, em sua obra monumental Ser e Tempo, investigar o significado do ser, sem, a pergunta mais fundamental da filosofia. Ele argumentava que, ao longo da história da filosofia, a questão do ser foi esquecida e o foco passou para os entes, as coisas que são. Para abordar o ser, Heidegger começou analisando a existência humana, a que ele chamou de Dasein, um termo alemão que significa ser aí ou existência. O Dasein não é apenas um objeto entre outros. Ele é o único ente para o qual o ser se tornou uma questão. Ele é o ser que existe de uma maneira particular, sempre se relacionando com o mundo e com sua própria existência. Heidegger introduziu a ideia de que o Dasein é lançado no mundo, Geworfenheit, ou seja, não escolhemos nascer, nem em que época ou cultura. Somos jogados em uma realidade que já existe. Confrontamos nossa finitude, a morte é uma possibilidade constante, e a temporalidade de nossa existência. Em vez de viver de forma autêntica, assumindo nossa finitude e liberdade, muitas vezes caímos na inautenticidade, vivendo no modo si, o impessoal, o conformismo, fugindo da nossa responsabilidade e da angústia. A angústia, para Heidegger, não é um medo de algo específico, mas um sentimento fundamental diante da possibilidade do nada, da nossa própria finitude e da liberdade de ser quem somos. Jean-Paul Sartre. Condenados à liberdade. O mais popular e acessível dos existencialistas foi o francês Jean-Paul Sartre, de 1905 a 1980. Sartre, um ateu declarado, levou as implicações do existencialismo às suas consequências mais radicais. Sua famosa frase é: a existência precede a essência. O que isso significa? Tradicionalmente, acreditava-se que primeiro a essência, o que algo é, sua natureza, seu propósito, existia, e depois o ser, a existência. Por exemplo, um martelo tem uma essência, ser para martelar, antes de existir. Para Deus, nós teríamos uma essência, um plano. Sartre, no entanto, argumenta que, para o ser humano, é o contrário.
Primeiro existimos, somos jogados no mundo, e só depois construímos nossa essência através de nossas escolhas e ações. Não há uma natureza humana predefinida ou um propósito divino. Isso nos leva à ideia de que estamos condenados a ser livres. Não escolhemos ser livres, simplesmente o somos. Essa liberdade radical significa que somos inteiramente responsáveis por cada uma de nossas escolhas, não apenas por nós mesmos, mas por toda a humanidade, pois cada escolha que fazemos é um modelo de como a humanidade deveria ser. Essa responsabilidade total gera angústia, pois não podemos culpar Deus, a natureza, a sociedade ou nossos pais por quem somos. Sartre também cunhou o conceito de má-fé. A má-fé é a tentativa de fugir da nossa liberdade e responsabilidade, enganando a nós mesmos. É quando nos comportamos como coisas, como objetos, como se estivéssemos determinados, em vez de assumir nossa condição de seres livres. É, por exemplo, o garçom que age demais como garçom, perdendo a individualidade em seu papel, ou a pessoa que diz eu não tive escolha. Para Sartre, a vida autêntica é abraçar essa liberdade e responsabilidade, construindo-se a cada momento. A filosofia da linguagem e a virada linguística. No século XX, uma das maiores revoluções na filosofia foi a virada linguística. Muitos filósofos perceberam que a linguagem não é apenas um instrumento neutro para expressar o pensamento, mas sim o meio fundamental através do qual construímos, organizamos e compreendemos a realidade e o próprio pensamento. As perguntas passaram a ser: como a linguagem funciona? Qual a relação entre linguagem e realidade? Ludwig Wittgenstein, dos limites lógicos aos jogos de linguagem. Um dos mais geniais e enigmáticos filósofos da linguagem foi o austríaco Ludwig Wittgenstein, de 1889 a 1951. Sua obra é dividida em duas fases distintas, representadas por dois livros fundamentais. Tratado Lógico-Filosófico, 1921. Nesta fase inicial, Wittgenstein buscou estabelecer os limites da linguagem e do pensamento. Ele acreditava que a linguagem era um espelho da realidade. A linguagem significativa só pode descrever fatos do mundo, e a filosofia deveria esclarecer os limites do que pode ser dito logicamente. Tudo o que está além do que pode ser dito, como a ética, a estética, a religião, o místico, é indizível, mas nem por isso menos importante. Sobre aquilo de que não se pode falar, deve-se calar. Investigações Filosóficas, publicado póstumamente em 1953. Nesta segunda fase, Wittgenstein revolucionou sua própria filosofia e a filosofia da linguagem. Ele abandonou a ideia de que a linguagem espelha a realidade e argumentou que o significado das palavras está em seu uso, nas práticas sociais em que elas são empregadas. Ele introduziu o conceito de jogos de linguagem. Pensar em jogos, como futebol, xadrez, nos ajuda a entender que as palavras não têm um significado único e fixo. Seu sentido varia de acordo com o contexto, as regras implícitas e o propósito de cada jogo de linguagem. A filosofia, então, não deveria tentar encontrar a essência das palavras, mas descrever como elas são usadas. A filosofia é uma terapia para as confusões que surgem quando tiramos as palavras de seus contextos de uso. Outras correntes relevantes da filosofia contemporânea. Um mosaico de abordagens. A diversidade da filosofia contemporânea é imensa, e além das correntes que aprofundamos, existem muitas outras que merecem ser mencionadas. Fenomenologia, Edmund Husserl. Fundada por Edmund Husserl, de 1859 a 1938, a fenomenologia propõe um método para descrever as coisas em si mesmas, como elas aparecem à nossa consciência, suspendendo nossos julgamentos e pressupostos sobre a realidade externa, a redução fenomenológica. O objetivo é retornar à experiência pura, aquilo que se apresenta à consciência, para desvendar o sentido fundamental das coisas. Filosofia analítica. Predominante no mundo anglo-saxão, essa corrente, influenciada por Frege, Husserl e pelo primeiro Wittgenstein, foca na análise lógica da linguagem e dos conceitos. Busca clareza,
precisão e rigor na argumentação, muitas vezes utilizando ferramentas da lógica matemática para resolver problemas filosóficos, focando na linguagem científica e na busca por proposições verificáveis. Pós-estruturalismo, pós-modernismo, Michel Foucault, Jacques Derrida. Na segunda metade do século XX, essas abordagens, com pensadores como Michel Foucault, de 1926 a 1984, e Jacques Derrida, de 1930 a 2004, questionam as grandes narrativas, as verdades universais e as estruturas fixas de pensamento que, segundo eles, a modernidade tentou impor. Eles focam na desconstrução de conceitos, como verdade, razão, poder, sujeito, revelando como eles são construções históricas, sociais e linguísticas, muitas vezes ligadas a relações de poder. Foucault, por exemplo, analisou a relação entre poder e saber e como as instituições, prisões, hospitais, escolas, disciplinam os corpos e as mentes. Derrida propôs a desconstrução textual, mostrando como os textos e a linguagem estão cheios de contradições e jogos de sentido. Hermenêutica, Hans-Georg Gadamer. Com pensadores como Hans-Georg Gadamer, de 1900 a 2002, a hermenêutica se concentra na teoria da interpretação. Ela argumenta que toda compreensão é um processo de interpretação e que nossas pré-compreensões, preconceitos no sentido original, são inevitáveis e necessárias para que a compreensão ocorra. A hermenêutica é crucial para entender textos, obras de arte, fenômenos culturais e a própria existência humana, que é vista como um contínuo processo de interpretação. Como você pode perceber, a filosofia contemporânea é um verdadeiro mosaico de abordagens, de problemas e de soluções propostas. Ela continua a se debater com as grandes questões sobre a natureza da realidade, do conhecimento, da ética, da política e, acima de tudo, do significado da existência humana em um mundo em constante e vertiginosa transformação. É uma filosofia que reflete a complexidade do nosso próprio tempo. E a pergunta final que fica para vocês, para continuarmos nossa reflexão. Diante da enorme diversidade da filosofia contemporânea e das mudanças tão rápidas em nosso mundo, qual dessas abordagens ou pensadores mais te instiga a pensar sobre a sua própria vida e o seu lugar no universo? E de que forma a filosofia pode nos ajudar a navegar por essa complexidade do século XXI? Pensem nisso, compartilhem suas ideias nos comentários, e muito obrigado por embarcar nessa jornada tão rica e profunda pela história do pensamento humano conosco. Espero que este curso seja um convite constante à reflexão e ao questionamento.